Eu estava conversando com uma pessoa que me deixou impressionado. Ela disse o seguinte: Felipe, tem coisa boa vindo na minha vida. Tem coisa boa para acontecer. Eu fiquei pensando, ela ganhou um processo, ela está quase conseguindo a restituição de alguma coisa, né? O que aconteceu, minha irmã? Me conte, abra seu coração. Aí ela disse o seguinte: rapaz, sabe o que está acontecendo? É porque minha vida está tão ruim, meus caminhos estão tão fechados, eu estou sofrendo tanto, sabe? Que a vida não pode ser assim com todo mundo, não pode ser assim para sempre, não. A vida não é feita desse jeito. Quando a gente sofre muito, quando a gente passa uma provação, quando vem muito cascudo na nossa vida, é porque a maré está ali a ponto de virar, é porque, olha, a minha bênção está chegando, é porque o dia da restituição virá. Não pode. Quando tudo está ruim, significa que o sol está para nascer. E é nisso que eu me apego, é nisso que eu me seguro. Eu esperei assim que ela desse uma risada, que ela falasse isso de forma irônica, que ela dissesse assim: rapaz, eu acho que tem coisa boa que vindo por aí. Eu perguntasse por quê, e ela dissesse: porque tá tudo tão ruim na minha vida. Aí a gente risse, né? A gente, rapaz, é mesmo, né? Como tá tudo ruim. Mas ela falou com a verdade no coração, falou assim: é verdade, é isso que eu estou sentindo, eu estou profetizando que na minha vida há uma vitória chegando. Ela falou com a verdade, com a fé, com uma integridade tão grande, que a maneira como ela enxergava seu futuro bom, porque tá ali, é o futuro, o que vai acontecer na sequência. A maneira como ela enxergava seu futuro trazia uma motivação gigante, uma esperança, uma força de viver, uma força para resistir, para lutar. Eu disse: minha irmã, que fé maravilhosa, que visão maravilhosa, que força que você tem. Isso até me inspirou a ler um texto. Eu vou trazer esse texto bíblico inspirado nela e para a sua vida, para a gente começar os trabalhos. Diz assim, Miqueias capítulo 7, a partir do verso 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro nas ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará, e o dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Tá ruim? Tá. Tá difícil? Tá muito difícil. Tá complicado passar esse vale? Tá por demais. Tá doendo. Tá castigante. Tô quase perdendo as minhas energias, mas sabe de uma coisa? Não há sol que sempre dure, nem tempestade que nunca passe. Sempre na vida tem um embora, um até que. Tem uma hora que Deus faz justiça. Tem a hora que Deus está agindo assim com paciência, deixando as coisas correrem, deixando as inimigas e os inimigos agindo e fazendo coisas na nossa vida. Ele está dando um tempo para o povo se arrepender, para o povo mudar seus caminhos. Mas tem uma hora que Deus diz assim: tá bom, acabou com essa brincadeira. Vamos organizar a situação, vamos botar o pingo nos is, vamos botar essa carreta direto, assim, de volta para o seu curso, para que esse cidadão possa cumprir o seu propósito. Esse dia está vindo, esse embora vai acontecer. Existe o tempo que a gente chora, né? Não diz Eclesiastes? Há tempo para cada coisa debaixo do sol. Há tempo de chorar e há tempo de alegria. Há tempo de sorrir, de dançar, de ter comunhão com os amigos. Há um tempo que seu casamento vai ser feliz. Há um tempo que seu emprego vai ser próspero, vai ter um salário gordo. Há um tempo, meu amigo, que essa solidão que você sente no coração e essa depressão e esse amargor da alma vai passar como se nunca tivesse existido, e você dirá simplesmente no meio da sua tarde: eu estou bem, eu estou me sentindo feliz. Rapaz, nunca mais tinha me sentido assim. Olha só, que benção. Há um tempo onde as coisas, sabe, aquele projeto que você tem vai dar certo. Tá tudo ruim,
mas se agarre nessa promessa, se agarre nessa verdade, nessa verdade que Deus vai se levantar contra os seus inimigos, que Deus vai agir na sua vida e há um tempo bom para acontecer na sua história. Eu vou ler de novo esse verso aqui do Miqueias 7, mas agora invocando para a sua vida, invocando para a sua história, como uma profecia para você, dizendo assim: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Quem são seus inimigos? Quem é que está indo contra você? Dê nome aos seus sofrimentos, dê nome às suas dores. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, embora esteja tudo ruim, embora esteja tudo complicado nesse momento, eis que te digo, varão, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira. Você fez algo errado. Parte do que você está vivendo hoje foi responsabilidade sua. Então você sofreu por causa disso, não foi? As consequências do seu pecado. Sofreu. Foi um momento difícil na sua vida, não foi? Foi. Tem gente que até ficou feliz de ver você na vala, não foi? Foi. Mas já está passando esse momento. Você já pagou o que tinha que pagar, já resolveu o que tinha que resolver, já sofreu o que tinha para sofrer e diz assim: até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. E a justiça é o perdão de Deus. É a graça de Deus sobre a sua vida, é o amor dele derramado sobre você. Quer falar de justiça? Então, Cristo morreu pelos meus pecados. Ele foi a justiça sobre a minha vida, pois Deus se levantou e me restaurou. Pagou as minhas contas, pagou a minha dívida e disse: olha, está consumado, está pago, agora vá e não peques mais. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Para que você está crendo tanto? Para que você tem tanta fé? Larga esse Deus. A mulher de Jó, né? Larga essa fé. Isso nunca te prestou para nada. Essa inimiga vai ver o que Deus vai fazer. Meus olhos verão a sua queda, ela será pisada como barro nas ruas. Os inimigos vão sofrer, porque eles estão contando que você estava fora do jogo, mas você está voltando. Diz assim: o dia da reconstrução dos seus muros chegará, o seu dia vai chegar, meu amigo. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá, e você será maior do que é hoje. As suas fronteiras serão ampliadas. Olha, uma pessoa que tem essa visão sobre o futuro, ela se preenche de esperança, de força, de motivação, de vontade de vencer. E essa profecia que ela faz sobre si mesma, dizendo algo bom está chegando, se torna até uma realidade, porque ela vai trabalhar conforme essa profecia e vai fazer as coisas acontecerem. Nesses dias também eu tive contato com outra pessoa que tinha uma posição totalmente o contrário. Ela chegou para mim e falou uma frase que me deixou impressionado. Felipe, eu disse, diga. Ela disse o seguinte: eu acho que Jesus está voltando nos próximos 10 anos. E eu fiquei assim, né? Disse assim, é mesmo? Ela falou, é mesmo. Eu, por quê, né? Por que você acha que Jesus está voltando nos próximos 10 anos? Desde que eu nasci, os próximos 10 anos estão para acontecer. Então por que tu acha que é agora? Não está vendo, não? As guerras, o ódio, a corrupção, os enganos, as hipocrisias, a maldade humana, tudo se desfalecendo, se desestruturando, os valores de Deus sendo pervertidos, as pessoas não querem mais saber de nada, o amor esfriando. E quando eu olho para o futuro da minha vida, para as coisas que eu tenho hoje, como elas vão estar no futuro, eu estou profetizando que vai ter tempos de tribulação, de perseguição, de martírio, de complicação, vai ser sofrimento, é capaz de eu perder tudo que eu tenho porque a maldade está estabelecida nos tronos. Aí
Falou tanta coisa ruim que eu quase também entrei na onda, né? Quase eu tava dizendo, a vida é miserável mesmo, eu vou me esconder, vou morar no interior, numa casinha que ninguém me encontra, vou me esconder, eu vou fugir disso tudo. Cadê? Como é que faz para morar em Portugal? Como é que faz para morar em outro país? Meu Deus! Eu já tava assim também. A profecia de destruição que ela estava proclamando era forte. E aí eu te pergunto, o que acontece? Se uma pessoa que tem uma visão de que o futuro bom está logo ali e ela se preenche de motivação, né? O que acontece com a pessoa que prevê que o futuro é tudo destruição? Ela vai se preencher de quê? A lógica seria dizer que ela vai se preencher de caos, de medo, de paralisação. E a profecia que ela está proclamando sobre a sua vida, de que vai haver tempos turbulentos, difíceis, que ela vai perder tudo, que só tem sofrimento pela frente, se ela só enxerga isso no seu futuro, e ela traz esse futuro para o seu presente, começa a viver conforme esse futuro, o que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Se não vai ser tristeza, frustração, lamento, desistência, sabe? Uma paralisação tão profunda que a pessoa começa a pensar assim, para quê? Para que eu vou fazer alguma coisa? Se nada adianta. Se tudo que eu vou fazer vai se perder. Se a regra do jogo está viciada. Então essa seria a lógica. E o que nós estamos agora chegando numa conclusão seria uma conclusão meio Felipe Coach. Uma conclusão parecida com a das igrejas meio coach. Uma palavrinha de ânimo para a sua vida. Não coach. Seria dizer assim, a maneira como você enxerga o seu futuro faz com que no seu presente você construa a sua prosperidade ou a sua destruição. A vida, coach, a vida, minha irmã, meu irmão, é um copo meio cheio, meio vazio. Tá bem coach mesmo, né? Vazio. A maneira como você enxerga. Se você enxergar a vida como um copo meio vazio, você vai se destruir. Enxergue a vida como um copo meio cheio. Tem coisa ruim? Tem, mas você está aqui na esperança, na motivação, proclamando. Proclame e diga para o seu irmão, a vida é um copo meio cheio. Diga aí para o irmão que está do lado, a vida é um copo meio cheio. Mas há de vir que no futuro, se você tiver uma visão de esperança, Deus vai lhe abençoar e você vai ter vitória em cima de vitória, em cima de vitória. Seria um conselho meio coach que a gente poderia construir com essas duas histórias. Talvez o Felipe de 10 anos, Felipe Seabra, bom dia, de 10 anos atrás, pudesse dar um conselho desse, porque não chega a ser tão errado, né? Você sabe que uma pessoa que só enxerga a vida de forma ruim, miserável, acaba vivendo uma vida miserável, né? Não é um conselho tão errado. O problema, assim, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai enxergando a vida das pessoas, não num ponto, num momento, mas ao longo de uma história. E, de fato, eu vejo que muita gente que é a segunda pessoa da minha história hoje, no passado era a pessoa da primeira história. Não são duas pessoas diferentes. São uma pessoa que numa época era uma, que estava motivada, vai acontecer, e hoje eu estou caído, mas amanhã eu vou estar de pé e minha inimiga verá. Era a pessoa no momento da história. Mas teve uma época da vida dela em que ela teve esperança, que ela olhou, que ela disse, que ela proclamou vitória, mas o presente sofrido não ia embora. E ficava ali mastigando, e ela dizia, não, mas agora vai, agora está chegando, e o negócio não chegava, e o presente mastigando todas as esperanças, negando todas as palavras que ela tinha lançado, contradizendo tudo que ela achava que ia acontecer de bom, fechando todas as portas, vai mastigando, que quando alguém chega e diga, vai dar certo, isso não soa mais como esperança, mas soa como um negócio assim que a pessoa diz, vai dar certo coisa nenhuma, isso daí é só.
A esperança vai embora. Porque ela não vai embora porque eu não tive fé, foi porque eu tive fé e esperei e mastigou minha alma, e ter fé doía mais do que não ter fé. Você já entendeu isso? Tem hora, né? Tem hora que acontece isso. Tem hora que ter fé dói mais que se você não tivesse fé. Aí a pessoa escolhe não ter fé, porque acreditar dói. Já acreditou demais e você se mobiliza e só bate com a cabeça na parede, era melhor não acreditar e não bater com a cabeça na parede, né? Aí a pessoa vira a segunda pessoa, não por falta de fé, mas porque teve fé e hoje está desistindo de ter fé, para pelo menos essa fé que fica se baseando no futuro que vai chegar. Porque, sabe, a vida amassou a alma de uma forma. Então, às vezes a primeira pessoa é a segunda em momentos diferentes. E aí a gente chega naquela pergunta, uma pergunta assim, poxa, então a fé que motiva, a fé que traz esperança, a fé que nos fortalece, ela só é eficiente em alguns momentos da vida, quando a coisa pode se resolver por meio da motivação, mas quando a coisa aperta, quando a coisa é difícil, quando o tempo está nebuloso, quando as notícias são complicadas lá na frente, a fé não serve para nada, porque faz piorar a situação do indivíduo. Ela não tem capacidade de gerar força e ação no dia de hoje. É isso que a gente tem que então concluir, que a fé serve como um placebo de vez em quando, mas quando tem que resolver mesmo ela não serve para nada. Eu acho que é uma questão da gente olhar outros aspectos da fé. Porque é possível retirar a força de ação pela fé do futuro, que Deus vai agir no meu futuro. Embora no presente eu esteja difícil, meu futuro está a minha vitória, então eu trago o futuro para o presente. Mas é possível a gente construir ou trazer essa energia, essa motivação de outro lugar que não seja o futuro através da fé. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existe algo da segunda pessoa que eu não te contei, que é uma pessoa de verdade. Eu estou contando uma história inventada, não. Estava conversando com essa pessoa mesmo. Que embora ela estivesse falando, maldizendo o futuro, o presente, maldizendo a vida, né? Tá tudo errado, os valores, isso e aquilo, e o mundo tá indo para vala. Embora ela tivesse toda cheia de desesperança sobre o futuro, ela disse, e eu estive desalentada, eu estive triste, eu estive nesse lugar de tristeza e de vale. Mas sabe de uma coisa, Felipe? Deus falou comigo. E eu fiquei assim, né? Prestando atenção, porque quando a pessoa diz Deus falou, a gente presta atenção para ver o que foi que Deus conversou com ela. Deus falou comigo, olha, acalme seu coração, eu não sempre cuidei de você. Foi Deus falando com ela. Lembra no seu passado, quando você era criança, olha as coisas boas que você tem na sua vida, que você está, sabe, sem perceber, porque está olhando tudo com esse olho de caos e de tristeza. Olha as coisas boas, essas coisas boas, sou eu cuidando de você. Você não está vivo, você não está com saúde ainda, você não está nessa luta, você não tem onde se apegar agora. Por que você acha que no futuro eu não vou cuidar de você como sempre cuidei? Não temas, crê somente. Ela começou a dizer que ela encontrou força e refúgio no colo de Deus. Embora a situação e os medos dela continuassem existindo, ainda vai acontecer, eu ainda acho que tudo está se perdendo, eu ainda acho que o futuro é triste, ela encontrou a força da fé não no futuro, mas na presença de Deus, no colo de Deus, no consolo do Espírito Santo. E por isso, essa força do consolo e da presença deu energia para que ela pudesse agora estar vivendo talvez o que a gente chamasse de uma resignação produtiva e santa. Eu acho que tudo está ruim, mas eu vou seguindo na fé do Senhor, fazendo aquilo que eu posso fazer, cuidando do mal do dia. Não tem aquele negócio do Mateus capítulo 6,
né? Cuide do mal do dia, né? Para que se preocupar com o mal de amanhã? Deixe que Deus cuide do mal de amanhã, né? Quem pela sua preocupação pode mudar a altura da sua cabeça? Deus sabe todos os cabelos da sua cabeça. Deus cuida de você. Cada dia o seu próprio mal. E ela entendeu essa verdade bíblica, porque a fé não é só um aspecto, a fé tem várias nuances que elas trazem a energia e a força espiritual de fontes diferentes. Às vezes é do futuro e às vezes é da presença. É do consolo do Espírito Santo. Isso me lembrou por demais um salmo. O Salmo 91, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Eu vou ler com vocês porque ele vai nos ajudar a nos inspirar para encontrar em Deus esse refúgio. Salmo 91, no verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E aqui é Deus falando, olha, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e mostrarei a minha salvação. Que salmo poderoso! Eu vou agora pontuar algumas partezinhas para nos inspirar de forma mais complexa e profunda. Eu acho que isso vai abençoar a sua vida. De repente você está passando por esse vale, né? E o vale está demorando. E a sua esperança no futuro já é pequenininha. Quem sabe não seja o tempo de se refugiar no Senhor. Verso 4 diz assim: sob as suas asas você encontrará refúgio. A dona Cíntia, minha esposa, ela falou comigo uma vez algo muito interessante. Ela diz: olha, todo dia eu saio lá para fora nesse mundão, pego esse trânsito caótico, cansa a vida, sabe? É luta atrás de luta. Parece que tudo lá fora suga a nossa alma. Mas então eu volto para casa. E a casa é o nosso lar. A casa é o nosso conforto. A casa é o nosso amor, nossa comunhão. E aqui eu encontro nosso refúgio e nosso paraíso. Eu sinto que essas palavras do Salmo são como essa palavra da dona Cíntia. São dizendo: o mundo está difícil. O mundo, tudo está dando contra a nossa vida. É veneno, é laço, é inimigo, é guerra, é tudo complicado e parece. Você está aí achando que o mundo vai ser difícil para frente? Olha o mundo para trás. O mundo para trás também não foi fácil, não. Parece que isso é algo que está sempre à nossa volta. Mas a questão é, a gente pode voltar para o refúgio. A gente pode ter aquele lugarzinho bom no colo de Deus. Ser acalentado pelo Senhor. Cuidado por Ele. E as coisas lá fora vão acontecendo e a gente está aqui, protegido por Deus. E isso nos dá força, nos dá consolo. Outra marcação que eu quero fazer com você diz assim no verso 9: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Como crentes, nós gostamos de pensar que uma vez que você conheceu o Senhor, uma vez que você tem o Espírito Santo, uma vez que você tem a palavra de Deus, que tem essa fé poderosa, então todas essas
discursos de caos, de medo, de derrota, de que tudo vai dar errado, que tudo vai ser ruim, você imaginaria que esse discurso não pegaria em nós, né? Porque a gente está protegido pela fé, a gente não ficaria desesperado, não cederia ao medo, né? E mesmo que a gente ficasse pontualmente preocupado, ou chateado, ou sem esperança, aquilo o Espírito Santo viria, trabalharia no nosso coração e seria diluído. Era para ser assim, mas a observância da vida do cristão, quem vive mais perto e não tem aquela fachada da hipocrisia percebe. Tem muito cristão cheio de medo. Tem muito crente apavorado. Muito crente se sentindo sozinho, sem esperança, desistindo de viver. Porque então a gente percebe que, embora sendo crentes, viver o refúgio do Senhor não é obrigatório, não é automático, não é a questão que todo mundo vive. Então eu preciso fazer do Altíssimo o meu refúgio. Embora sendo crente, eu preciso tornar essa fé uma realidade tão profunda e construir esse refúgio no meu coração de forma intencional. Porque em mim, aí a Bíblia revela, há um velho homem, há uma carne pecadora, há um desejo de morte, há um desejo de engano. E quando começa a ficar me alimentando de caos, parece que o caos que entra dentro de mim fica buscando mais caos, como um buraco negro que fica sugando toda a luz. Então eu fico me enchendo de palavras de tragédia. E aquelas tragédias que entram dentro de mim querem mais. E eu fico, cadê? Você até acordou bem. Até o Espírito Santo tratou você à noite. Mas você acorda e diz assim, eu preciso ver o que está acontecendo hoje. Peraí, deixa eu ver. Aí quando você vê, você tá... Meu Deus! Vai tudo se acabar. Cadê Deus? Você fez do medo o seu refúgio, da destruição o seu refúgio. Não pode. Você tem que tornar Deus o seu refúgio. Aí você me pergunta, Felipe, mas onde é o refúgio? Eu quero ir para esse refúgio, eu quero ficar lá no seu refúgio. Os grandes buscadores de Deus na história cristã nos revelam que esse refúgio é a habitação de Deus. E a habitação de Deus não é num templo físico, construído por tijolos e pedras, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas diz que Cristo, o Espírito Santo e Deus veio habitar no nosso coração com o sacrifício de Cristo. E dentro de nós se tornou um templo de Deus. De maneira que ir visitar a Deus, se acomodar debaixo das suas asas, é também um pouco viver essa intimidade, essa busca espiritual. É buscar a Deus dentro de você, nas suas orações, nas suas meditações. É tornar Deus parte integrante da sua busca e não a busca pelo medo e pelo caos. Por isso que diz aqui no verso 15, dizendo assim, e como esse verso 15 é um dos principais para a nossa reflexão, eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte diz assim, ele clamará a mim. Esse primeiro segmento está totalmente em concordância com o que eu estava conversando com você. Onde é o refúgio? Na intimidade com Deus. Buscando a Deus que está dentro de você, que veio habitar em você. Então ele vai clamar, eu vou buscar em oração esse Deus. Mas por que a gente ora a Deus? Porque a gente está em conflito, porque a gente está debaixo de ataque, porque a gente está acreditando no futuro tenebroso. Então qual é o objetivo desse clamor? Encontrar paz, encontrar consolação, dissipar esse medo, lutar contra essa aflição que abate o nosso coração, lutar contra a ansiedade. Então você percebe que ir no refúgio de Deus não é só um local de paz, mas é um local também de fortalecimento, de luta contra todos esses ataques que estão na sua mente e na sua vida. Parece que há um pensamento de morte dentro de você, mas que você não vai conseguir vencer sozinho, sem a força do Senhor. Então você busca no refúgio de Deus essa força, por isso que você está se alimentando de outra força, que não é no futuro tenebroso. E
submete esses pensamentos carnais e tenebrosos aos pensamentos de cuidado de Deus, de paz de Deus. Então você diz, mas Deus vai cuidar de mim, mas Deus é com a minha vida, mas Deus sempre esteve presente comigo. Então sai para fora esses pensamentos ruins. Show, vai-te embora, eu te repreendo em nome de Jesus. Diz assim em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Então eu começo a buscar o refúgio de Deus. E como é que eu faço isso? Clamando, orando, criando um contexto de intimidade com Deus. E quando eu estiver lá, eu vou me fortalecendo e tornando todos esses pensamentos de caos e de medo e de coisas erradas cativos à soberania de Deus. Isso não é algo automático, isso é algo que o cristão deve fazer todos os dias, subvertendo a sua vontade, né? Condicionando a sua vontade à vontade de Deus, sendo submisso à vontade de Deus. Mas isso não é automático, você tem que ir fazendo isso com a sua verdade, com a sua força, com a sua intimidade, todos os dias buscando isso na presença de Deus. Agora o verso 15 continua, ele diz assim, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Parece que da forma que eu falei, tudo tem a ver com a minha ação. Eu vou buscar o refúgio, eu vou clamar a Deus, eu vou submeter meus pensamentos de caos à soberania de Deus, mas você percebe pelo próprio Salmo 91 que Deus está dizendo, eu vou proteger, eu vou fazer, eu vou cuidar, né? Então há também uma ação de Deus. E nesse verso 15, essa ação está descrita como uma resposta. Porque assim como aquela pessoa que eu falei, que estava vendo todo o futuro tenebroso, em determinado momento ficou triste, mas ao receber uma resposta de Deus, se sentiu consolada e motivada para viver a vida. Então assim também o que eu estou dizendo, que ele clamará a mim e eu receberei resposta, é que nós precisamos sim de uma palavra de Deus. E a palavra de Deus liberada é aquela que nos deixa de pé. É aquelas que nos faz ganhar força novamente. Porque parte do consolo e da restauração de Deus, quando a gente habita o refúgio do Altíssimo, é receber uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra de profecia sobre nós. Não diminua o poder de uma resposta de Deus para transformar a sua vida. E diz assim, olha só, Abacuque capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque estava super aflito com as profecias de destruição que estavam vindo sobre Jerusalém, inclusive com a vinda do Império Babilônico. Não havia refresco. A profecia era de escravidão pelos próximos 70 anos. Não há futuro maravilhoso pela frente, pelo menos pelos próximos anos. Abacuque, você vai enfrentar uma situação difícil. E talvez você nem sobreviva para ver os dias bons que virão depois. Aí Abacuque ficou muito aflito com essas palavras. E ele foi buscar refúgio aonde? Na sua intimidade com Deus. Ele é um profeta. Ele quer saber uma palavra de Deus. Porque só com a palavra de Deus ele pode ficar tranquilo. Mas às vezes nem sempre a palavra vem rápido. Nem sempre a palavra se manifesta assim, ó, da noite para o dia. Às vezes ela precisa de uma fermentação. Né? Você faz o bolo, bota farinha, amassa, aí tem que deixar fermentando antes de botar para assar. Às vezes a resposta de Deus é assim. Você clama, você pede, você fala tudo que tem para dizer, depois você fica lá na sentinela, na muralha. Aí diz assim, Deus fala. Deus, eu estou aqui, pode falar que eu estou escutando. E você fica esperando uma resposta de Deus, porque sabe que uma resposta de Deus mudaria tudo. E ela não vem fácil às vezes. Às vezes você precisa intuir, concluir, mastigar, fermentar. Ela precisa ser parida.
Às vezes seu coração não está pronto para ouvir. Mas é verdade que quem vai para o refúgio, quem converte os seus pensamentos e espera um pouquinho, acaba recebendo essa palavra de Deus. Como diz Abacuque capítulo 2, no verso 2. Então o Senhor respondeu. E quando essa resposta vem, você ganha a força daquela segunda pessoa, que embora todo o futuro possa ser tenebroso, ele encontra a paz, ele encontra a força e a consolação para viver no agora. Foi isso que aconteceu com Abacuque, e eu quero ler um dos textos mais bonitos da Bíblia para a sua inspiração. Diz assim Abacuque 3, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. A principal afirmação de Abacuque, aquela que lhe trouxe força, está nesse último verso. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo e me habilita a andar em lugares altos. De onde foi que Abacuque retirou a sua força? Do futuro? Não vai ter vinha, não vai ter azeitona, não vai ter prosperidade. A Babilônia está vindo e só vai ser julgada 70 anos depois. Complicação em cima de complicação. Olha, não vai ter um futuro legal não. Vai morrer? Vai ficar depressivo? Vai perder toda a sua força? Vai se entregar ao caos e ao medo? Não. Quando eu fui para o meu refúgio e fiquei de sentinela pedindo uma resposta de Deus, às vezes demorou um pouquinho, mas Deus falou. E quando Ele falou, eu encontrei força. E hoje eu estou de pé, eu estou lutando, eu estou fazendo o que eu faço. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor cuida de mim. Porque o Senhor é toda a força que eu preciso. A maior resposta que eu preciso, mesmo que eu não tenha recebido nada específico sobre meu caos e minha vida, mas a maior resposta que eu precisava receber era essa. Que Deus está comigo e que Deus é minha força. Se eu souber disso, eu posso enfrentar todas as questões lá fora. E essa é a terceira parte do verso 15, que é um dos principais chaves do nosso entendimento hoje, que diz, verso 15 do Salmo 91, Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Mesmo que você não receba resposta específica nenhuma, saiba dessa resposta. Na adversidade, Deus vai estar com você. E você vai poder proclamar como Abacuque, o Senhor soberano é a minha força. Eu acredito que muitas pessoas já estariam satisfeitas com a declaração da primeira pessoa, que foi o começo da nossa palavra. Ah, tá tudo tão ruim, é porque tem coisa boa vindo aí. E talvez muitas pessoas queiram se distanciar dessa ideia de ver um futuro complicado. Mas a questão não é querer ver ou não querer ver. Às vezes a gente é empurrado para esse lugar. Quando você chegar nesse lugar, saiba de uma coisa. É possível vencer o sofrimento e a angústia e o desalento, não com perspectivas falsas de futuro, mas deitando no colo de Deus, ficando debaixo das suas asas, ganhando força na presença dele e vencendo a cada dia o seu próprio mal. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar com um Pix, não se constranja não, porque tem sido tão importante a participação de vocês, principalmente vocês que estão sempre aqui no canal, que são aquele pessoal de coração liberal, sabe, coração bom, e que tem me abençoado por demais. Obrigado, gente. Faz através do Pix, qualquer valor tem sido importante. O Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Então você pode enviar um valor nesse Pix que chega aqui na minha vida e me abençoa
por demais. No mais, que Deus lhe abençoe profundamente e até o nosso próximo vídeo. Até mais!